Olá, vamos a mais uma leitura bíblica diária. Hoje, dia 7/6. Peraí. Cabelinho hoje tá difícil, hein? Vamos lá, dia 7 de junho, 7/6. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, diz assim: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor, o fervor, a humildade, a beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas comodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a primeira parte da leitura de hoje. Depois é 1 Samuel, capítulo 23 e 24. E diz assim, 1 Samuel 23 e 24. Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras.
E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo, de certo, tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-ia os cidadãos de Keila a mim. Meu Deus! Probleminha técnico. Caiu tudo aqui. Deixa eu ajeitar. Vamos lá. Disse mais Davi: Entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e a meus homens nas mãos de Saul? E diz o Senhor: Entregariam. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Saul persegue Davi no deserto de Zife. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zife. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Ide, pois, e diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca a todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, diante de Saul.
Davi, porém, e seus homens estavam no deserto de Maom, na campanha à direita de Gesimom. E Saul e seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha, e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e seus homens cercaram a Davi e seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela Ramalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Agora é o 24. Davi corta a orla do manto de Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escondidos dentre todo o Israel e foi à busca de Davi e dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia, do qual o Senhor te diz: eis que te dou teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor. Estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizeis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida, para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti, como diz o provérbio dos antigos. Dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou.
e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostrastes hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Essa é a segunda parte. Vamos para a terceira agora. Hoje é dia 7, né? 7/6. Salmos 67. O reino de Deus abrange toda a terra. Salmo e cântico para o cantor Mor sobre Neginote. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Selá. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Selá. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém. Prontinho, terminada a nossa leitura de hoje, do dia 7/6. A gente leu Romanos capítulo 12, 1 Samuel 23 e 24 e Salmos 67. Então é isso, que Deus abençoe cada um de nós. A gente viu ali em Romanos, né? Nossa leitura de hoje de Romanos, no capítulo 12. Foi muito legal a leitura, porque, gente, tá difícil demais. Consagração a Deus no uso de dons. Assim, a primeira parte que a gente leu aqui, ó, do capítulo, do versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, pelo amor de Deus, nem pra gente que é grande, que é adulto, que a gente tem que crescer. Quando a gente é mais novo, a gente faz besteira. Na minha época ali de criança, a gente era muito incentivada a fazer algumas coisas que, óbvio, que piorava aquilo que a pessoa tem de ruim, você pode piorar aquilo, né? Então, acontecia. E hoje tá acontecendo pior ainda, porque hoje com o celular as crianças atingem muito mais gente. E aí os pais incentivando as crianças a fazer dança sensual, sabe? Não pode, gente, não pode, não deixa não. Não faz isso não. Não faz isso não, porque acontece muito abuso, muita coisa. Isso é muito ruim. Então aqui fala pra gente apresentar, né, o nosso corpo como sacrifício. Eu sei que não é só isso que tá falando aqui, mas assim, gente, vamos resguardar a gente, né? Tem uma mulher brigando comigo lá na outra plataforma,
Porque a gente tá lá colocando uns vídeos que tá desmascarando Maria da Penha. Gente, tem mulher que sofre, que apanha, que sofre violência psicológica. Só sofre violência psicológica quem é dependente emocional. Você quer tornar seu filho independente emocional para depois, quando tiver adulto, depender emocionalmente de alguém que vai ficar acabando com o emocional dele, vai ficar fazendo violência emocional com ele? Então já cuida agora, caramba. Igual aí tem uma mulher falando comigo, eu passei por tudo isso. Você só postou uma parte do vídeo. Tá, querida, a história dela. Agora ela fala o que ela quiser. A mídia já deu espaço pra ela, ajudando ela a mentir. Pode ser que o cara fazia isso? Pode. Mas, tipo assim, tudo começou quando? Quando ela descobriu, acho que uma traição, não sei, alguma coisa. Eu não quero nem entrar nesse mérito, gente. Fortalece as crianças, não deixa a pessoa tá fraca emocionalmente para entrar num relacionamento que ela sabe que lá na frente vai acontecer isso. O melhor é não entrar. Não adianta entrar para brigar, para fazer a pessoa mudar a opinião dela. Isso é bobeira, isso é perda de tempo, isso é desgaste desnecessário, entendeu? O ideal é você nem entrar nisso. A gente sabe muito bem quando a gente tá entrando num negócio que não deveria, mas a gente vai lá e paga pra ver. E por que que paga pra ver? Paga pra ver porque tá muito mal emocionalmente. Fala, não, mas vale a pena. Aquele pouquinho que vai ser bom compensa o resto que não vai. E não vai, não vai, não vai. Então vamos se amar primeiro, só aceitar alguém que vai amar a gente de verdade, cuidar da gente. Quando a gente estiver indo pra um lado ruim, estiver despencando, a pessoa vai lá e busca. Não, não, vem cá, vamos melhorar isso aqui, entendeu? É isso, é isso. E ali em 1 Samuel, o que, que a gente leu hoje? Gente, o rei passava tanto tempo querendo matar o outro, querendo fazer mal pro outro, que a casinha dele estava sendo invadida lá, ó. Os filisteus estavam lá, ia arrebentar com a cidade dele. Por quê? Porque ele estava tão fissurado em fazer mal pros outros, que ele não estava fazendo bem nem para ele mesmo, que os dele, que a casa dele estava sendo invadida. Então vamos focar em Deus, vamos focar em Deus, esquece as coisas desse mundo. Esquece, quer trabalhar, bater as coisas, vamos trabalhar, mas vamos pôr Deus em primeiro lugar. Porque nada pode dar certo se Deus não estiver em primeiro lugar. E aí vem os salmos, né? A gente fica muitas vezes muito desesperada, porque a gente tá ligado, né, no que tá acontecendo, sabe que vai ter desabastecimento, sabe que vai acabar a energia, sabe que vai. Pelo menos é a agenda, né? A gente nunca sabe quando essa agenda vai ser cumprida. Parece que eles estão tentando dar uma acelerada, depois dar uma desacelerada, mas a gente nunca sabe. E aí, fala assim, né? Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso sossego, o nosso descanso real não vai ser aqui. Nosso descanso real não é aqui, é no céu, depois que Jesus voltar e julgar todo mundo, e a gente vai para a eternidade. Aí vai ter o descanso. A Bíblia fala que lá não vai ter choro, não vai ter ranger de dente e a gente não vai mais chorar. Então é isso. É Deus. É Deus. Não dá para ficar discutindo com as pessoas que estão decididas a não entender, não quer ver outra coisa além do que foi imposta, do que foi dada. E, né, eu não vou ficar perdendo meu juízo, perdendo meu tempo com essas coisas não, porque não vale a pena, né? Então, que Deus abençoe cada um, bom dia. Qualquer coisa, lê de novo, relê e faz aí a sua reflexão. Lê com muito carinho, sempre voltado para Deus, pensando em Deus, esquece você, esquece a história que te contaram, esquece tudo. Ora bastante antes de ler, pede para Deus abrir o seu entendimento, abrir o seu coração, para você ler, entender e guardar na sua memória, para colocar em prática na vida. E porque quando tirarem a Bíblia física, a gente tem na cabeça e ninguém vai poder enganar a gente, tá bom? Então, Deus abençoe cada um de nós e até a próxima leitura.